Olá, bom dia a todos. Paz do Senhor, a todos os irmãos e irmãs em Cristo, todos aqueles que vão me ouvir. Bem, cá estou mais uma vez, como sempre, para partilhar mais uma palavra a todas as quintas. Antes eu fazia as sextas, agora faço as quintas. Vou falar sobre a unidade de fé, que é Efésios capítulo 4, de verso 1 a 16. Mas antes de começar, eu vou orar. Pai amado, vem a tua sagrada presença, te agradecer por seres o Deus Altíssimo, o Criador do céu e da terra e do mar e de tudo que nele existe. Venho te pedir perdão também pelos meus pecados, por pensamentos e ações e atitudes, e pedir que o teu Espírito Santo possa me guiar nesta palavra que eu vou partilhar para os meus irmãos, Senhor. Que possa falar aos seus corações, possa edificar, possa abrir os olhos de entendimento. E oro para que mais almas possam ser alcançadas, que as pessoas tiram tempo, Senhor, para ouvir a tua palavra, porque a tua palavra é vida, Senhor, é aquilo que nos edifica, a palavra nos edifica, nos alimenta, nos fortalece mais e mais em ti, nos faz ficar mais perto de ti, Senhor. Eu oro para que o Espírito Santo convença as pessoas dos seus pecados, para que essa palavra também possa trazer mais união, entendimento entre os irmãos, Senhor, e que possam ser uma bênção nas suas vidas, meu Deus. Eu te peço no nome de Jesus, usa-te de mim, porque nada sou apenas um vaso para glorificar o teu nome, Senhor. Amém. Eu vou ler. É, Efésios capítulo 4, do 1 a 16. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como digno de vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade de espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, e o Pai de todos, o qual sobre todos e por todos em todos vós. Mas graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto levou cativo e cativeiro, e deu dons aos homens, ora isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu também, o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para os pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé, ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida e estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo haste de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Então, Paulo, nesta palavra, nos exorta para que andemos como digno de vocação com que nós fomos chamados, ou seja, com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros. Ele nos incentiva a nós andarmos segundo a vocação com que nós fomos chamados, para nós sermos humildes, para sermos mansos, suportar uns aos outros, para procurando guardar a unidade do Espírito, ou seja, em união, os irmãos em união, procurando guardar em espírito a unidade do espírito pelo vínculo de paz, porque ele diz, porque há um só corpo, um só espírito, como também fomos chamados em uma só esperança da vossa vocação, e um só Senhor, um só Senhor, um corpo, porque somos todos um corpo de Cristo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, o Pai de todos, aquele que é o Pai de todos, aquele que é, a qual é sobre todos, aquele que é a qual é sobre todos e por todos em todos vós. Então, ou seja, o Senhor estabeleceu essa igreja, chamou líderes, né? Chamou líderes para o aperfeiçoamento dos santos, em amor e unidade, para crescer em estatura varonil de Cristo. Porque aqui ele diz na sua palavra, da palavra de Deus, o qual diz, ele mesmo deu uns para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas e outros para os pastores e doutores. Para quê? Para querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É isso, ele chamou Deus chamou todos, né? Nós todos fomos chamados, né? Todos são chamados. Todos fomos chamados para servir a Deus, para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele chamou porque ele diz, Deus disse, Jesus disse, ide por todo o mundo, pegará o evangelho a toda a criatura. Neste momento eu estou a evangelizar. Então ele chamou uns para evangelistas, outros para profetas, outros para pastores e doutores, mas que é trabalhando todos em união para o mesmo propósito, para crescermos em Cristo Jesus. É isso, para o mesmo propósito. Então, Paulo exorta os irmãos também para que para nós cheguemos à unidade de fé, em conhecimento do Filho de Deus e no aperfeiçoamento até que a gente chegar à estrutura venil de Cristo. Para nós também, ele diz, para nós não sermos como meninos inconstantes, levados à roda por todo o tipo de vento de doutrina ou pelo engano dos homens, com que a astúcia enganam fraudulosamente a muitos. Paulo também nos chama a atenção também para nós vivermos segundo a verdade daquilo que nós aprendemos, não deixarmos levar pelo qualquer tipo de doutrina, deixar os antigos costumes e viver segundo a vontade de Deus. É isso que ele nos exorta aqui. Por isso é que Deus chama a todos, chamou líderes, estabeleceu a sua igreja para os líderes aperfeiçoarem os irmãos em unidade, em amor, em fé, para crescerem em estrutura venil de Cristo. Então, antes, seguindo a verdade, ele diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, em Cristo, ou seja, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo laço de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para a sua edificação em amor. Ou seja, nós sabemos que nós temos, num corpo tem os olhos, tem a boca, o nariz, as orelhas, o pé, as mãos, tudo. Esses membros do corpo precisam todos um do outro. Se um corpo, porque um só corpo não pode ser independente, um membro só, desculpa, um corpo não, um membro do corpo não pode ser independente de si mesmo, porque todo o corpo precisa de uns dos outros. O corpo precisa uns dos outros, assim como nós precisamos uns dos outros. Porque se todos trabalharem em união, em amor, com o mesmo propósito, em crescer em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus está bem ligado, ou seja, do qual todo o corpo bem ajustado, um corpo bem ajustado e ligado pelo áuxilo de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor, vai contribuir para a edificação em amor, porque todos estão a trabalhar por o mesmo propósito, em união, sem disputa, sem competição, sem achar que é superior, sem achar que é superior, sem essas coisas, mas em união, suportando uns aos outros. Porque o Paulo diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andemos como digno de vocação, como foste chamado, com toda humildade, eu vou repetir de novo, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, que devemos suportar uns aos outros, trabalhar por mesmo propósito, para edificação, em mesma fé, com mesma fé, um só corpo, um só espírito, como também fomos chamados, uma só esperança da vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, porque ele diz um só Deus, um só Pai, que é o Pai de todos, a qual é sobre todos e por todos em todos vós. É isso que Paulo nos exorta aqui, para que nós sejamos unidos na fé, com o mesmo propósito, com amor, para que nós possamos crescer à estatura varonil de Cristo, não nos deixando levar por qualquer tipo de doutrina, deixando os antigos costumes e vivendo segundo a verdade de Deus, segundo aquilo que nós aprendemos e já sabemos. É isso que Paulo nos deixa aqui nessa exortação. E eu espero que os irmãos entenderam o que é a unidade de fé. Unidade de fé é trabalharmos todos em conjunto, em amor, suportando uns aos outros, fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus nos pediu, de acordo com a vontade dele, em união, em amor, para que nós possamos crescer à estatura varonil de Cristo, porque
quando há união, aumenta ou seja, porque aqui diz que todas juntas, segundo a justa operação, cada parte faz o aumento do corpo e para edificação e amor, contribui para a edificação do amor e que também contribui a que nós possamos crescer em Cristo, em Cristo. É isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu às vezes gosto de repetir, né, para vocês entenderem melhor. Desculpem se eu repito às vezes, mas para vocês entenderem melhor, eu tenho aquela preocupação de vocês entenderem o que eu estou a explicar. E que essa palavra possa ter-vos edificado e possa ter feito que vocês entendam. Espero que vocês tenham entendido o que eu falei. E se quiserem ler, é Efésios capítulo 4, de verso 1 a 16. Sim, até 16. E que Deus vos abençoe, que tenham um bom dia e meditem na palavra de Deus e fazem a vontade de Deus. Se Deus os chamou, por cada um, Deus dá, todos nós temos dom. Deus chama a todos, temos dom. E o que eu posso deixar aqui é aconselhar os irmãos a fazerem aquilo que Deus manda, a exercer os seus dons para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para a obra dele, para o Evangelho, levar o Evangelho, porque ele diz, ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Ele chamou todos nós fomos chamados para servir a Deus, para glorificar a Ele. É isso que eu quero deixar aqui. Tenham um bom dia e que Deus vos abençoe.